Sobre o tema América Anglo-Saxônica, vamos trabalhar dois tópicos. O de estrutura geológica e relevo, que é sempre associado, e também hidrografia, ou seja, fazer um reconhecimento dos principais rios e lagos, as características desses rios, dessa parte do continente da América. Pois bem, então, a estrutura geológica, vou grifar aqui em verde e vou escrever tudo em verde o que for referente à estrutura geológica. E grifo em amarelo, vou escrever em amarelo o que for referente ao relevo, que são coisas muito parecidas, mas tem lá as suas distinções. Então aqui nós temos um mapa da América Anglo-Saxônica e aqui tem um perfil topográfico dessa região, de uma certa área que foi tomada aqui, do oeste para o leste. Então essa aqui é a composição. Na parte oeste, existe aqui uma região formada por dobramentos modernos, ou seja, uma referência da estrutura geológica. E o relevo formado por montanhas elevadas, ou seja, a altitude aqui tem lugares que chegam acima de 4.000 metros. Então montanhas elevadas, formadas aí, nas últimas eras geológicas, ou seja, dobramentos modernos, significa que da era Cenozoica. Na região central, destaca-se aqui o predomínio de bacias sedimentares, que se formaram nos últimos 500 milhões de anos. Os dobramentos modernos são mais recentes ainda. As regiões de bacias podem estar associadas aí nessas áreas baixas ou a planícies, onde o processo erosivo é menor que o sedimentar, ou de depressão, o contrário, onde a erosão supera a sedimentação. E na parte leste, tanto aqui na parte do Canadá quanto também nos Estados Unidos, você tem cadeias planáuticas de maciços antigos ou escudos cristalinos. São planaltos desgastados pelo processo erosivo. Então, é uma região com relevo não muito baixo, na casa de 800, 1.000 metros, não se compara à altitude que você tem na porção oeste. Okay? Então, oeste, cadeias montanhosas, relevo muito elevado, o centro uma área baixa, com bacias sedimentares, e o leste uma região com altitudes moderadas. Pois bem, então, fazendo aí uma observação, que nessa região oeste aqui, existe uma falha geológica, ou seja, o encontro entre duas placas tectônicas. A placa tectônica da América do Norte, ela não engloba todo o estado da Califórnia. Então aqui você tem cidades como São Francisco, Los Angeles, na Califórnia, e essa linha vermelha é o local por onde passa a falha geológica. Então é uma região que tem constantes terremotos. Então, essa falha geológica chamada de San Andreas, no estado da Califórnia, provoca terremotos no extremo oeste do país. Cidades como São Francisco e Los Angeles sofrem com esse tipo de problema. E existe um temor que, num dado momento, possa ocorrer um terremoto de grandes proporções, que eles até chamam de o Big On, que poderá separar uma parte da Califórnia, tá certo? E tornar algumas cidades californianas ilhas. Então aqui tem uma foto aérea que mostra justamente por onde passa a falha geológica. Então aqui tem uma placa tectônica, aqui tem outra placa tectônica, que elas estão fazendo um processo de orogenia. Agora, se fizermos uma viagem pelos Estados Unidos da América, fazendo um perfil longitudinal dos Estados Unidos, então o oeste, o centro e o leste. Então suponhamos que você faça uma viagem de Los Angeles até Nova York, são as duas maiores cidades do país. Então uma viagem entre essas duas cidades, uma linha reta, um avião sobrevoando o território dos Estados Unidos. Qual vai ser o nome dessas unidades de relevo? A primeira, que aparece logo aqui junto ao litoral, é chamada de a cadeia da costa. Então essa linha preta aqui é uma cadeia montanhosa muito próxima ao litoral. E aí tem uma outra elevação, um pouco mais alta, que é chamada de Serra Nevada. Então aqui, por aqui assim passa a Serra Nevada. Entre a cadeia da costa e a Serra Nevada está o Vale Californiano, onde passa o rio São Joaquim. Também o rio Sacramento. Aí você tem uma área que não é tão alta, com algumas depressões, que é chamado de Planalto Colorado, onde passa o famoso rio Colorado, onde está o Grand Canyon nos Estados Unidos. E aqui tem uma outra elevação chamada de Montanhas Rochosas, que separa essa região montanhosa de uma área plana, essa área verde aqui, uma área plana. Então o centro são as chamadas planícies centrais dos Estados Unidos. No Canadá, eles chamam de prairie, é o nome dado pelos canadenses. Enquanto que no Canadá, essas cadeias montanhosas aqui, de 1 a 4, é chamado apenas de rochosas, porque elas se unem numa única crista formando o território do oeste canadense.
Nessa parte leste aqui, você tem uma elevaçãozinha aqui, ó, na casa dos 1.000 metros mais ou menos, enquanto que as montanhas chegam a 4.000. É chamado nos Estados Unidos de Montes Apalaches. No Canadá, existe uma elevação lá que se chama de Planalto do Labrador. Vamos depois trabalhar num momento específico sobre o Canadá. Então, por enquanto, nos Estados Unidos, esses são os nomes: Cadeia da Costa, Serra Nevada, Planalto do Colorado, Montanhas Rochosas, Planícies Centrais e Montes Apalaches. Então, esses são os nomes dos compartimentos de relevo dos Estados Unidos da América. Agora, em termos hidrográficos, né, divide-se a hidrografia dos Estados Unidos e do Canadá, da América Anglo-Saxônica, em 4 vertentes. O que vem a ser isso? Vertentes são aquelas áreas onde desembocam os rios. Então tem vertentes no Oceano Glacial Ártico, no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico e aqui na região do Golfo do México. Então vamos começar pela vertente do Ártico, essa aqui no extremo norte do Canadá e do Alasca. Aqui existe uma situação que é o seguinte: devido às glaciações que ocorreram nas eras geológicas passadas, a Terra teve momentos em que ela teve resfriamento, então, portanto, a calota polar se expandiu, provocando aí uma série de erosão. E quando a temperatura volta ao seu estado normal, o gelo que escavou buracos torna-se água e, portanto, formando lagos aqui nessa região. Esses são os lagos glaciais. Ou também, nesse caso aqui, formando essas ilhas e fiordes que são muito comuns no litoral norte canadense. Apresenta dificuldades no aproveitamento econômico por conta do quê? O fato de ser uma região de latitude na casa dos 70 a 80 graus, que os rios congelam, os lagos congelam, então fica difícil aproveitar economicamente por conta do congelamento, das temperaturas rigorosamente baixas. Quais seriam aí, né, as atividades econômicas mais destacadas? A extração mineral, com 2 minérios de alto valor, o ouro e também o urânio. O ouro que tem um valor comercial enorme e o urânio que é um minério amplamente usado para a produção de energia nuclear. Quais são os principais rios? Bom, no território canadense tem o famoso rio Mackenzie, que é um rio exclusivamente do Canadá. Já no território do Canadá e também do Alasca tem o rio Yukon. O rio Yukon tem um famoso afluente chamado Yellowknife, que seria faca amarela, porque os nativos usavam ali o ouro, certo, para fazer alguns instrumentos como facas. Então ficava com uma coloração amarela, obviamente. Aqui tem uma foto, uma paisagem da região que mostra cadeias montanhosas com o degelo durante o verão. Boa parte desse gelo derrete e vai para onde? Vai para os rios, aumentando o volume de água, dando, portanto, um bom potencial hidráulico. E tem também os lagos, né? Os dois mais famosos, esse aqui chamado o Grande Lago do Urso, e um pouco mais ao sul, o Grande Lago dos Escravos. Existem outros, como o Lago Winnipeg também, mas esses são os mais famosos, onde existe uma intensa atividade de extração de minério, de ouro e urânio. A segunda vertente, a vertente do Pacífico, destaca-se pelo fato de ter uma cadeia montanhosa, portanto os rios apresentam um ótimo potencial hidráulico que é amplamente aproveitado. Os rios descem as montanhas rochosas, tá certo? E adquirem alta velocidade e, portanto, geram muita energia elétrica. Dentre os principais rios está um rio na fronteira entre Canadá e Estados Unidos, chamado Rio Columbia, onde lá tem uma grande usina hidrelétrica chamada de Grand Coulee. Já no sudoeste dos Estados Unidos tem o Rio Colorado, o famoso rio que passa pelo Grand Canyon. Esse rio também tem uma usina hidrelétrica nele chamada de Chaska. Tem outras além dessas, mas essas são as maiores, que é de Hoover Dam também. Agora, o Rio Sacramento e o Rio São Joaquim são dois rios californianos que se encontram na cidade de São Francisco, famosa cidade californiana, onde lá tem a ponte Golden Gate, que é sobre esse rio, o encontro desses dois rios. Então, uma das mais famosas pontes dos Estados Unidos é a Golden Gate. A vertente do Atlântico tem um potencial hidráulico não tão bom quanto o do Pacífico. Por quê? Porque não desce montanhas, desce planaltos, altitude menor, enquanto aqui é na casa de 4.000, aqui na casa de 1.000 metros. Então apresenta um razoável potencial hidráulico e bastante aproveitado, uma vez que essa região dos Estados Unidos e Canadá é densamente povoada e fortemente industrializada, com grande demanda de energia. Então se construiu aí diversas usinas hidrelétricas. Então descem os planaltos do leste, os Apalaches dos Estados Unidos e o Labrador no território canadense. Possui os chamados Grandes Lagos de Uso Glacial.
são eles: o Superior, Huron, Erie, Ontário. Esses fazem parte da fronteira entre Canadá e Estados Unidos ao sul. Esse aqui é o único lago que é exclusivamente dos Estados Unidos, é o Lago Michigan. Inclusive tem um estado que tem esse nome, porque fica dos dois lados do lago, é o estado de Michigan. É o famoso estado da região do meio oeste dos Estados Unidos. Agora, rios da região. Bom, um rio famoso, não é um rio extenso, mas um rio famoso porque banha uma importantíssima cidade que é Nova York, chama-se Rio Hudson. A foz do Rio Hudson formam ilhas, dentre elas tem a famosa ilha de Manhattan, ou seja, ela é formada pela foz em formato de delta do Rio Hudson. E tem também o Rio São Laurent, ou o Rio São Lourenço, como alguns preferem, que faz parte da fronteira de Canadá e também os Estados Unidos. O Rio São Lourenço, ou São Laurent, é um elo de ligação entre a região mais desenvolvida do Canadá com o Oceano Atlântico, que é a região de Montreal e Toronto. A vertente do Golfo é uma vertente que se destaca pela sua navegabilidade. Até existe potencial hidráulico? Existe, pequeno comparativamente com o do Oceano Pacífico, mas o destaque mesmo é pela navegação dos rios Mississippi e Missouri. Então o rio K aqui é o rio Mississippi. Esse que vem das montanhas rochosas é o Missouri. Então o rio K e L. A extensão de 6.000 quilômetros, é entre os mais extensos do mundo. Tem até uma discussão entre o rio Nilo, que é o mais extenso, ou o Amazonas aqui na América do Sul, enfim. Essa é uma discussão sem muito sentido, mas é um rio extenso, um dos maiores rios do mundo. Ele desemboca no Golfo do México, na cidade de New Orleans, ou alguns preferem de Nova Orleans, porque é uma cidade de fundação francesa. E possui importantes afluentes. Bom, quais são os afluentes mais importantes dele? O rio Ohio, na região do nordeste dos Estados Unidos. Também o rio Arkansas, que vem das Montanhas Rochosas, o N. O rio Wisconsin, que vem da região dos Grandes Lagos. Também o rio Vermelho, na região mais ao centro-sul do país, das Montanhas Rochosas. E o rio Tennessee. Esse rio é um rio que tem uma história muito importante, porque foi durante os anos do governo do presidente Franklin Roosevelt, na década de 30, quando os Estados Unidos passavam por uma grande depressão econômica, que foi criada uma empresa chamada TVA, Administração do Vale do Tennessee, onde o governo investiu muito em obras de infraestrutura, como usinas hidrelétricas, também projetos de irrigação. Isso gerou muito emprego para a população dos Estados Unidos, que estava desempregada devido à grave crise econômica gerada pelo crash da Bolsa de Nova York. E também existe o Rio Grande, na fronteira entre México e Estados Unidos. Não é a fronteira total, mas parte da fronteira entre os dois países. É um rio que é muito atravessado por imigrantes clandestinos que querem ir do México para os Estados Unidos. Bom, então sobre o assunto de hidrografia e relevo e geologia nos Estados Unidos e Canadá seria isso. Espero ter aí tirado algumas dúvidas e contribuído para o conhecimento de vocês. Então até uma próxima, um abraço, tchau, tchau.